Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Ranou do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a questão de ataques astrais, equilíbrio e da forma como o mundo astral meio que influencia você no seu mundo físico. E tivemos a matéria, aquela dando checada no plano astral e tal. E muitas pessoas vieram me perguntar se realmente, sempre que tá dando merda, é sinal de que você tá num lugar amaldiçoado. Bom, não, nem sempre. Às vezes as coisas dão merda porque tem que dar merda. E não é porque você tá numa casa que foi construída num terreno que era um cemitério indígena. Então, não. Mas, o que acontece? Naquela matéria, a gente deixa claro que a pessoa deveria, em algum momento, fazer uma projeção astral, que não é bem, né, uma projeção astral, porque normalmente a gente fala aqui de projeção astral extraplanar, onde a pessoa normalmente vai para outros planos para procurar outras coisas. Essa projeção, na verdade, seria para que a pessoa fosse para o próprio plano, para o mesmo lugar que ela está, para ver exatamente o que tem ao redor dela. E nesse caso, ela iria encontrar no local onde ela mora algumas inflamações, vamos botar assim, astrais, que poderiam sim ser sinais de coisas ruins que poderiam estar acontecendo na vida dela. A projeção astral não é uma coisa tão absurda e tão difícil de fazer. Depois, inclusive, eu postei um ritual sobre projeção astral que é absurdamente simples, certo? Qualquer um de vocês vai conseguir fazer, ele é divulgado já em vários livros e autores e o caralho a quatro. Então, não tem nada demais. Uma projeção astral simples, você vai conseguir enxergar a sua casa, porém, do lado de lá. Quando eu falo lado de lá, as pessoas até riem. Mas o que acontece? Algumas teorias dizem que o plano astral, o plano físico, os infernos, um umbral 1, umbral 2, umbral denso, todos eles existem no mesmo lugar, porém em frequências diferentes, certo? Então o que acontece? Teoricamente, principalmente os orientais, eles acreditam que existe o planeta Terra e o planeta Terra vibra em várias frequências diferentes e todos os planos estão no mesmo lugar, certo? Então, o que hoje para você é a sua casa, é o seu lugar, é o seu canto de descanso e etc., no plano astral é um outro lugar totalmente diferente, porém totalmente influenciado pelas coisas que acontecem nesse plano. E assim como as coisas que acontecem nesse plano influenciam no astral, as coisas que acontecem no plano astral influenciam o seu lugar. É por isso o lance do cemitério indígena, saca? Cara, você construir uma casa em cima de um cemitério, fisicamente não daria problema nenhum pra ninguém. Porém, tem uma porrada de espíritos que estão no plano astral, vamos dizer que seria um umbral, e eles existem ali, eles moram ali, de certa forma. E a moradia deles ali influenciaria a casa que você criou aqui, nesse plano físico. Entendeu? Então, por conta disso, você teria que se preocupar com as influências do plano astral. No ritual, a gente fala que você tem que fazer uma projeção e que provavelmente você vai encontrar a sua casa da forma que ela existe aqui, porém de uma forma um pouco diferente. Certas coisas que você faz aqui no plano físico, elas criam máculas no plano astral. Então, uma parede onde você bateu a cabeça de alguém e ela sofreu pra caralho, chorou, por mais que você tenha feito amizade com a pessoa depois e dito que aquilo ali foi só um momento que você tava bêbado ou qualquer coisa do tipo, aquela raiva, aquela dor, aquele sentimento que a pessoa sentiu quando você bateu a cabeça dela naquela parede,
ela vai continuar existindo de forma energética no plano astral. Então, se você fizesse essa projeção e encontrasse essa parede no plano astral, nela haveriam coisas que não parecem tão bonitas, certo? Que no plano físico não existem, saca? Então, quando você vai morar numa casa nova, é uma coisa. Você construiu aquela casa e tudo ali é virgem, vamos botar assim. A única coisa que sobrou é o terreno. Porém, quando você vai morar numa casa onde coisas já aconteceram, com várias e várias e várias famílias que passaram por lá antes de você, essa casa, ela tá cheia dessas influências. E essas influências, elas podem ser dissipadas com os exorcismos. Tanto que na época, Idade Média e etc., as pessoas elas não se mudavam para uma casa sem que a casa antes fosse exorcizada. O que esse exorcismo faz? Vai tirar um fantasminha da casa? Não. Ela vai fazer com que todas as energias que foram depositadas naquela casa pelos sentimentos dos antigos moradores dela sejam afastados. Entendeu? Então o que rola? Você, antes de ir morar numa casa, normalmente você tem que trazer um clérigo de alguma religião, independente de qual seja umbanda, seja católica, seja cristã, seja hindu. Você tem que trazer um clérigo e esse clérigo vai fazer um exorcismo na casa. Ele vai trazer seus incensos, ele vai fazer suas orações, ele vai expandir uma energia para tentar limpar aquela casa das influências que aquela casa já teve. Se você não fez isso, você pode fazer agora. Você está ouvindo esse podcast, então você tem noção de que se você está num lugar onde você se sente mal, às vezes o problema não é você, às vezes o problema é o local. E quando o problema é um local, você pode exorcizar. No Oriente, em alguns lugares onde ocorreram crimes absurdamente graves, a casa é simplesmente demolida e o terreno fica livre e eles não constroem mais nada lá porque eles sabem que é impossível tirar aquele tipo de influência energética do local. Então você vai chegar no Japão e você vai ver 10 casas, aí no meio tem um terreno baldio vazio com uma corda enorme ao redor, cheia de papeizinhos, que são os amuletos que eles utilizam, que a gente já falou aqui no portal. Simplesmente porque é um local amaldiçoado. E o que é um local amaldiçoado? É um local que tem uma influência energética negativa tão grande que as pessoas não querem estar lá. Eu sei que hoje em dia, por causa de internet, TikTok, YouTube, etc., as pessoas vão para esses lugares para tentar filmar alguma coisa incrível. O que não acontece. Mas se você construir a sua casa lá, você vai ter um peso energético, uma influência energética negativa que vai acabar mudando os atos que você pretende fazer. Então aquele cara que era tranquilo, feliz, bonito e tal, tinha uma família, do nada ele começa a ter fantasias onde ele espanca a mulher. A mulher dele, que é hiper tranquila, de boas, ela vai ter fantasias no marido só para que ele sinta raiva. Esse tipo de coisa são as influências do local. Então você tem que evitar esse tipo de local. E o que a gente fala no ritual é que você tem que ver se o local onde você mora tem isso. Então você trabalha sobre isso. Você faz a sua projeção. Viu que tá ruim? Mano, faz um exorcismo na sua casa. Ah, eu não sei fazer um exorcismo. Chama alguém confiável que sabe fazer um exorcismo. Você precisa disso. Você tem que fazer isso. Um local onde você dorme, um local onde você está totalmente exposto, é o local onde você baixa a sua guarda para poder descansar. Você tem que trabalhar na proteção desse local. Sua casa é o seu reino. E o seu reino tem que ser protegido. Então, gente, sempre, antes de procurar os problemas fora de casa, procure os problemas dentro de casa.
certo? Então, gente, batemos os nossos 10 minutos. Por hoje é só. Não esqueçam que temos lá o nosso Apoia-se, temos o nosso Pix, e agora a gente tem matérias que são exclusivas para membros do portal. Lembrando que para você ser membro, você não precisa pagar nada, não tem inscrição, não tem nada. Você simplesmente vai lá, cria sua conta gratuita, facinho, entendeu? E você vai poder ler essas matérias. Estamos fazendo normalmente com matérias que são rituais práticos. Então, tipo, a galera que curte praticar, fazer ritual, etc., faz sua conta e você vai poder acessar de boas, tá bom? Então, galera, por hoje é só. Até a próxima. Hasta.